Nesta tarde quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs visitantes nesta tarde para mais uma ministração do estudo em 2 Colossenses 2, 3, 4, o período do anticristo, e também lá em Hebreus 3, 12, a apostasia pessoal. O período do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, que antes venha a apostasia e se manifestar o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo a Bíblia, está para vir o anticristo. 1 João 2,18. Aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, pouco antes do tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. As expressões que a Bíblia usa para o anticristo são o homem do pecado, o filho da perdição. 2, 3, outras expressões usadas na Bíblia são a besta que sobe do mar, Apocalipse 3, 1, 10, a besta da cor escarlate, Apocalipse 17, 3, e a besta, Apocalipse 17, 8, 16, 19, 20, 20, 20, 10. Sinais da vinda do anticristo, diferente do arrebatamento da igreja. Vê o estudo, arrebatamento da igreja. A vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais precursores. Pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra. 1. O ministério da injustiça que já opera no mundo deverá intensificar-se. 2,7, ver. 2, virá apostasia. 2,3, terceiro, o que agora resiste deve ser afastado. 2,7. Primeiro, o ministério da injustiça e a atividade secreta dos poderes do mal, ora evidente no mundo inteiro, ver 2,7, aumentará até alcançar seu ponto máximo na total zombaria e desprezo a qualquer padrão ou preceito bíblico, por causa do predomínio da iniquidade. O amor de muito esfriará. Mateus 24, 10, 12, Lucas 18, 8. Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica conforme revelada no Novo Testamento, Mateus 24, 13.
25:10, Lucas 18:7, ver Apocalipse 2:7. Nota, por meio destes fiéis a igreja permanecerá batalhando e manifestando a espada do Espírito até ser arrebatada. Ver Efésios 6:11. Segundo, ocorrerá a apostasia. Apostasia que literalmente significa desvio, afastamento, abandono. 2:3. Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartar-se-á da verdade bíblica. Tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja, moral, espiritual e doutrinariamente. À medida que a era presente chega ao seu fim, Mateus 24, 5, 10, 13, 24, 1 Timóteo 4, 1, 2, Timóteo 2, 4, 3, 4. Paulo primeiramente ressalta que nos últimos dias elementos ingressarão nas igrejas em geral. B. Essa apostasia dentro da igreja terá duas dimensões. A apostasia teológica, que é o desvio da parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou a rejeição deles. 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 4, 3. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil, uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, à separação da imoralidade e da lealdade a Deus e aos seus padrões. Segundo Pedro 2, 1, 3, 12, 19, os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidades e alvos egoístas, gozarão de prosperidade. Nota, apostasia moral que é o abandono da comunhão sálvica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apostatas poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus. Isaías 29, 13. Mateus 23, 25, 28, eu estudo a apostasia pessoal. Muitas igrejas permitirão que quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso, prestígio. Ver 1 Timóteo 4, nota, o evangelho da cruz com o desafio de sofrer por Cristo, Filipenses 1, 29, de renunciar todo o pecado, Romanos 8, 13,
de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo será algo raro. Mateus 24, 12, 2 Timóteo 3, 1, 5, 4, 3. C. Tanto a história da igreja, Labassurianda Labalhas, como a apostasia predita para os últimos dias, advertem a todo crente a não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível. Na sua comunidade, no discurso de todas as épocas até o fim, em determinado momento da história da igreja. Rebelião contra Deus e a sua palavra assumirá proporções espantosas no dia do Senhor. Cairá a ira de Deus contra os que rejeitarem a sua verdade. 1 até Colossenses 5, 2, 9. D. O triunfo final do reino de Deus e a sua justiça no mundo, portanto, depende não do momento gradual da igreja professa, mas da intervenção final de Deus quando ele se manifestará ao mundo com justo juízo. Apocalipse 19, 22, ver 2 Colossenses 2, 7, 8, 1 Timóteo 4, 1, 2 Pedro 3, 10, 13, Judas 3, terceiro, um evento determinante deverá acontecer antes do aparecimento do homem do pecado, o dia do Senhor começará, 3, que a saída de alguém, 7, ou de algo que detém e resiste ou refria o ministério da injustiça. O homem do pecado, 2, 3, 7, quando o resistem, o extintor do homem do pecado for retirado, então poderá começar o dia do Senhor. 2, 6, 7. O que agora o detém é sem dúvida uma referência ao Espírito Santo, pois somente ele tem poder de deter a iniquidade, o homem do pecado e Satanás. 2:6. Esse que agora o detém ou tem poder de deter a iniquidade, o homem do pecado e Satanás. 2:6. Esse que agora o detém ou resiste, 2:7, leva no grego o artigo definido masculino e ao mesmo tempo o artigo definido do neutro em 2:6. O que detém de modo semelhante a palavra, o Espírito na língua
grega pode levar o pronome masculino ou neutro. Ver Gênesis 6:3, João 16:8, Romanos 8:13, ver Gálatas 5:17 sobre a obra do Espírito Santo e a restringir o pecado. B. No começo dos 7 anos da tribulação, o Espírito Santo será afastado. Ver 7. Isto não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inesperada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo a Cristo e dando-lhes poder. Apocalipse 7, 9, 14, 11, 1, 11, 14, 7, 6. C. Retirando-se o Espírito Santo, cessará a inibição e a aspiração do homem do pecado no cenário terreno. 2, 3, 4. Deus então libertará uma influência poderosa, enganadora, sobre todos os que se recusam a amar a verdade de Deus. Ver 2:11. Os tais aceitarão as imposturas do homem do pecado e a sociedade humana, e descerá uma depravação jamais vista. B. A ação do Espírito Santo resistindo ao pecado é levada a efeito em grande parte através da igreja, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, 6:19. Por isso, muitos expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é uma clara indicação de que o arrebatamento dos santos ocorrerá nesta ocasião. 1 Tessalonicenses 4:17. Noutras palavras, a volta de Cristo para levar a igreja e livrá-la da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Ocorrerá antes do início da ira do Senhor e da manifestação do homem do pecado. Vê o estudo, o arrebatamento da igreja. Entende-se nos meios eruditos da Bíblia que o resistente em 2:6 no gênero neutro refere-se ao Espírito Santo e o seu ministério de conter a iniquidade, ao passo que em 2:7:1 que agora no grego masculino refere aos crentes remidos a Cristo e tirados daqui, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares.
a fim de estares sempre com ele. 1 Colossenses 4,17. As atividades do anticristo. Ao começar o dia do Senhor, o ímpio, aparecerá neste mundo. Trata-se dos meios eruditos da Bíblia, de um governante mundial que fará aliança com Israel por 7 anos, e antes do fim da presente era. Ver Daniel 9:7. 1. A verdadeira edificação do anticristo será conhecida 3 anos e meio mais tarde, quando ele romper sua aliança com Israel e tornar-se governante mundial. Declarará ser Deus, profanará o templo de Jerusalém. Vê o estudo da grande tribulação. Proibir a adoração a Deus. Ver 2, 4, 8, 9. Assolar a terra de Israel. Ver Daniel 9, 27, 11, 36, 45. 2. O anticristo declarará ser Deus e perseguirá severamente quem permaneceu leal a Cristo. Apocalipse 11, 6, 7, 13, 7, 15, 18. Ver Daniel 7, 8, 24, 25. Exigirá adoração certamente cedida num grande templo que será usado como centro das suas proporcionamentos. Daniel 7, 8, 25, 8, 24. E ver também o estudo a grande tribulação. 3. O homem do pecado fará mediante poder satânico grandes sinais, maravilhas e milagres, a fim de propagar um engano. 2,9. Prodígios de mentira. Significa que seus milagres são sobrenaturais, procedendo autênticos, para enganar as pessoas e levá-los a crer na mentira. A tais demonstrações possivelmente serão vistas no mundo inteiro pela televisão. Milhões de pessoas ficarão impressionadas, enganadas por este líder, atualmente convincente, por não darem a devida importância à palavra de Deus e nem ter amor às suas verdades. 2:9, 12. Tanto as palavras de Paulo 2:9 quanto as de Jesus 24:24 devem despertar os crentes para o fato de que nem todo milagre provém de Deus. Aparentes manifestações do Espírito. 1 Coríntios 12, 7, 10. Os fenômenos supostamente vindos da parte de Deus devem ser provados à
base da obediência a Cristo e às Escrituras da parte da pessoa atuante. A derrota do anticristo. No fim da tribulação, Satanás congregará muitas nações no Armagedon sob o comando do anticristo e guerrearão contra Deus, o seu povo, numa batalha envolverá o mundo inteiro. Veja Daniel 11:45, Apocalipse 16:16. Quando isso ocorrer, Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo e os seus exércitos. E todos os que não obedecem ao Evangelho. Ver Apocalipse 19:15-21. A seguir, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra. 21:6. Agora aqui em Hebreus 13:12, apostasia pessoal. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para que se apartar-se do Deus vivo. A apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Atos 21:21, 2 Tessalonicenses 2:3 e aqui em Hebreus 13:12. O verbo traduzido apartar, o termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada, ou apartar-se daquilo a que antes se estava ligado. Apostasia, apartar-se, significa cortar o relacionamento sálvico com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Vês tudo fé e graça. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Lucas 8:13, Hebreus 6:4-5, não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelo inconverso dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver 2 aspectos distintos. Embora relacionados entre si, a apostasia teológica e a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, ou de algumas deles,
1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:3. E B, a apostasia moral, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Isaías 29:13, Mateus 23, 25, 28, Romanos 6, 15, 23, 8, 6, 13. A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, para que nos motivar a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma as advertências sobre a apostasia são reais, mas a sua possibilidade não é. Antes devemos entender que essas advertências são como uma realidade de possível durante o nosso viver aqui. Devemos considerá-las um alerta se quisermos alcançar a salvação final. Alguns dos muitos trechos do Novo Testamento contêm advertências. São Mateus 24:4, 5:11, 13, João 15:1, 6, Atos 11, 21, 23, 24, 21, 22, 1 Coríntios 15, 1, 2, Colossenses 1, 21, 23, 1 Timóteo 4, 1, 16, 6, 10, 24, 5, 24, 4, 5, 1, 11, 13, João 15, 1, 6, Atos 11, 21, 23, 14, 21, 22. Primeiro Timóteo 4, 1, 16, 6, 10, 12. Segundo Timóteo 4, 2, 5, Hebreus 2, 1, 3, 3, 6, 8, 12, 14, 6, 4, 6, Tiago 5, 19, 20, 2 Pedro 1, 8, 11, 1 João 2, 23, 23 e 25. Terceiro, exemplos da apostasia propriamente dita acham-se em Êxodo 32, 2 Reis 17, 7, 23, Salmo 106, Isaías 1, 2, 4, Jeremias 2, 1, 9, Atos 1, 25, Gálatas 5, 4, 1 Timóteo 1, 18, 20, 2 Pedro 2, 1, 15, 20, 22, Judas 4, 11, 13, ver o estudo, o período do anticristo que eu acabei de fazer. Para comentários sobre a apostasia, que é o segundo a Bíblia, ocorrerá dentro da igreja professa nos últimos dias desta era. Quarto, passos que levam à apostasia são: o crente
por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Marcos 1,15, Lucas 8,13, João 5,4,47, 8,46. B. Quanto as realidades do mundo chegam a ser maiores que as do reino celestial de Deus, o crente deixa pauladamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. 4,16, 7,19, 25, 11,6. C. Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Efésios 5, 5, Hebreus 13, 13. Já não ama mais a retidão, nem odeia a iniquidade. Ver 1,9. Por causa da dureza do seu coração. 3,8, 13. E da sua rejeição dos caminhos de Deus. Vers 10, não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo. Efésios 4,30. 1 Tessalonicenses 5, 19, 22, Hebreus 3, 7, 11. O Espírito Santo se entristece. Efésios 4,30, Hebreus 3, 7, 8. O seu fogo se extingue. 1 Tessalonicenses 5, 19. E seu templo é profanado. 1 Coríntios 3, 16. Finalmente ele se afasta daquele que antes era crente no seu templo e profanando 1 Coríntios 3,16. Finalmente ele afasta-se daquele que antes era crente. Juízes 16, 20, Salmos 51, 11, Romanos 8, 13, 1 Coríntios 3, 16, 17, Hebreus 13, 14. Quinto, se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço, aliás. Isto é, a pessoa no passado, teve uma experiência que não seja possível um recomeço. Isto, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberada e continuamente endurece seu coração para não entender a voz do Espírito Santo. 3, 7, 19. Continua a pecar intencionalmente, 10, 26, e se recusa a aprender-se
e a voltar para Deus, pode chegar a um ponto sem retorno em que não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. 6, 4, 6, Deuteronômio 29, 18, 21. Nota 1 Samuel 2, 25, nota Provérbio 29, 1. Há um limite para a paciência de Deus. 1 Samuel 3, 11, 14. Mateus 12, 31, 32. 2 Tessalonicenses 2, 9, 11. Hebreus 10, 26, 29, 31. 1 João 5, 16. Esse ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo de apostasia extrema está na administração do Espírito. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. 3, 7, 8, 15, 4, 7. Sexto, o propósito seria que, embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão se desviando da fé, 2, 1, 3, e que se apartam-se de Deus, 6, 6, ela não se costuma sem o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. Mateus 12, 31, nota sobre o pecado contra o Espírito Santo. 7. Aqueles que por terem um coração endurecido se afastam de Deus, 3:12. Podem pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas sua indiferença para com as exigências de Cristo e do Espírito Santo e para com as advertências das Escrituras indicam o contrário, uma vez que alguém pode enganar-se a si mesmo. Paulo exorta todos aqueles que afirmam ser salvos. Examinai vós mesmos, se permanecerdes na fé, provai a vós mesmos. Ver 2 Coríntios 13, 5, nota. 8. Quem sinceramente preocupa-se com sua condição espiritual e sente-se no coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisto uma clara evidência de que não cometeu a apostasia imperdoável. As Escrituras afirmam com certeza de que Deus não quer que ninguém pereça. 2 Pedro 3, 9. Isaías 18, 19, 55, 6, 7. E declaram que Deus receberá todos os que já desfrutaram da graça salvadora e arrependidos voltaram a Ele. Colossenses 5, 4,
4:19, 1 Coríntios 5:1-5, com 2 Coríntios 2:5, 11, Lucas 15:11-24, Romanos 11:20-23, Tiago 5:19-20, Apocalipse 3:14-20, note o exemplo de Pedro, Mateus 16:16, 26:74-75 e João 21:15-22. Aleluias! Agora, irmão, nós temos que se preocupar, aleluia, com a obediência à palavra, a obediência a Cristo e às tuas palavras, às tuas escrituras. Nós temos que pregar contra todo tipo de imoralidade, de pecado, de iniquidade, tanto do corpo, da alma e do espírito, aleluia. Muitos estão se esquecendo de pegar contra as vaidades, contra os pecados, só pregando contra as redes sociais, mas se esquecendo que, como João Batista pregava, nós temos que pregar também. Porque também diz lá, aleluias, também, que nos últimos dias muitos apostarão da fé e se desviarão para os ensinos, né, de muitos outros que ensinarão falsas doutrinas, falsos, aleluia, e enganarão a muitos. Nós temos que seguir, irmãos, o que está dentro da palavra, dentro das escrituras, examiná-lo, se aquele pastor, se aquele dirigente, aquele presbítero, aquele evangelista, diácono, está pregando conforme está nas escrituras. Aleluia. Conforme está escrito também, lá em Apocalipse, né? A mensagem de Cristo às 7 igrejas. Que hoje muitos estão diante de muitas lives, né? Em vez de ensinar, exortar com amor na sã doutrina, estão se preocupando em se debater contra irmão dentro de lives, criando intrigas, fofocas, né? Falando mal de irmão, de irmã, que isso não agrada ao Espírito Santo, isso não agrada a Jesus Cristo. Isso está agradando ao anticristo, é a besta. Isso tudo é obra da carne, não é obra do Espírito. Tal coisa que um faça que não seja em amor, que não seja, irmão, em humildade e piedade, está na carne, não está no Espírito. Agindo com indiferença com o irmão, com a irmã, por causa desse irmão não pertence a essa igreja, não pertence a essa, né, a dominação. Mas todos nós, irmão, diz a Bíblia, nós somos corpo e membros de Cristo, aleluia. Não podemos agir com indiferença, irmão, porque naquele dia nós vamos prestar conta das nossas obras, como diz aí em Apocalipse, né? Vamos dar conta das nossas obras diante do juízo, do tribunal de Cristo. E nós vamos dar conta das nossas palavras, porque para nossas palavras nós seremos justificados, pelas nossas palavras nós seremos condenados. Aleluia.
Nós temos que vigiar em tudo aquilo que pronunciamos, que falamos, para nós não matar uma alma, né? Não matar a fé de um irmão, de uma irmã. Às vezes aquela irmã está naquela live querendo uma palavra de conforto, uma palavra de fé, e começa a agir, tal pessoa começa a agir pela carne e não pelo espírito, defamando, humilhando, escandalizando, né, a fé daquele irmão, daquela irmã. Tudo isto é obra da carne e não do espírito. Aleluias! Que os irmãos, que as irmãs venham pegar as tuas Bíblias e estudar nas Escrituras todo esse ensino que eu falei, que eu ensinei, pois eu ensinei dentro das Escrituras sagradas, dentro da Bíblia, da Palavra, direcionada pelo Espírito Santo à igreja, alabassuri canta alabalhas. Amém, meu irmão e irmã, e eu deixo a paz a todos os irmãos e irmãs.